Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, para que nós possamos ter, nós possamos encontrar tudo aquilo que nós viemos procurar. Como nós sabemos, a espiritualidade nos ensina, normalmente o que a gente recebe é aquilo que a gente está precisando, não necessariamente aquilo que a gente quer, que a gente pede no momento. Às vezes, aquilo que a gente está desejando nesse momento vem, mas vem bem mais tarde. Mas então, sejamos todos muito bem-vindos. Vamos então, a partir desse momento, deixar relaxar o nosso corpo. Aquelas pessoas também que estão em casa, tem um tempinho ainda para pegar a sua água. Vamos então relaxando o nosso corpo, iniciando pela cabeça, pelo ombro, pelos braços, pelo tronco, a cintura, as pernas. Vamos relaxando todo o nosso corpo e nos envolvendo com o nosso mentor espiritual. Vamos, a partir de agora, deixando todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, tudo para o lado de fora desta casa. Agora, nesse momento, o mais importante é que nós nos sintonizemos com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual, para que possamos estar receptíveis às intuições que eles nos enviarão, de modo que nós possamos mudar, melhorar aquilo que mais estamos precisando nesse momento. Vamos então, agora já sintonizados com o nosso mentor espiritual, vamos sintonizando agora com o mentor espiritual desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, mentor espiritual desse trabalho, mentor espiritual da Aliança Espírita Evangélica. Vamos então saudando aqueles irmãos responsáveis pela higienização, que já há algum tempo aqui estão conosco, preparando o ambiente, eliminando daqui todos os fluidos, energias, formas de pensamento, higienizando para que o nosso trabalho ocorra na mais perfeita paz. Pedimos que, se necessário, façam um repasse, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Assim seja. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também já estão conosco há algum tempo, nos dando proteção, e pedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. Aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para esse trabalho, carinhosamente serão acolhidos e encaminhados aos locais mais adequados. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, Fraternidade do Trevo, Fraternidade dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique todas essas almas, e tantas outras. Saudamos e agradecemos também a Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos ao bondosa Mãe por toda a sua ajuda e pedimos que continue a nos amparar, principalmente aos pais e também aos responsáveis, para que possam educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. E chegando até o nosso grande Mestre Jesus, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dê forças, para que possamos estar sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos
devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais esta existência, por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a entender e cumprir suas leis, vivenciar suas leis, principalmente a lei do amor, da justiça e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Todos bem? Então vamos. Bem, então hoje, pessoal, hoje o nosso Evangelho é o capítulo 13, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, esse é um dos livros escritos por Kardec, né? Allan Kardec, e sua equipe, lá em 1850, 1860, onde em cada capítulo, onde ele tirou esses capítulos, o que eles acharam, ele, mais a espiritualidade, mais os médiuns, né, que fizeram essa obra, o que eles acharam de mais importante na Bíblia, e dividiram isso daqui em vários capítulos. E no final de cada capítulo existe as instruções dos Espíritos, que são as mensagens passadas pelos Espíritos lá nas reuniões mediúnicas de Kardec. Então aqui nós vamos tratar hoje do item 1 ao 8, que fala sobre fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e expropriados. Então aqui existe um trecho de São Mateus que diz o seguinte, nos traz o seguinte ensinamento: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola seja em segredo, e vosso Pai, que vê tudo que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, o que nós podemos tirar de ensinamentos, né, dessa passagem de São Mateus? O que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aqui a mensagem é que quando a gente for praticar o bem, for ajudar alguém, tem que ser com modéstia, né? Ou seja, a gente tem que fazer isso daqui realmente de coração, né? E existe muito mérito, né, em quem consegue fazer isso. Ou seja, a gente vai ajudar a pessoa do coração, sem ostentação, sem soar as trombetas, como essa passagem aqui bem menciona, tá? Com a intenção de que a gente deixe aquela pessoa que é beneficiada de uma maneira bem confortável. Ou seja, que a gente respeite aquela necessidade daquela pessoa, né? E existe muita superioridade moral em se fazer isso. Ou seja, realmente a gente ajudar alguém pelo simples fato de ajudar. Ah, mas é só com dinheiro? Não. Não. Quem não consegue, que não tem a capacidade, não consegue assim ajudar com posses materiais, existe a atenção, existe o carinho,
existe o bom ânimo, existe o ombro, né? A gente pode animar a pessoa, dar força para as pessoas, conversar com a pessoa. Isso tudo são doações que a gente pode fazer, e muito mais até às vezes que a doação material. Verdade? Será que a gente consegue? Agora, para fazer isso não é tão fácil, né? A gente sabe que nós estamos aqui realmente espiando, né? Ou seja, pagando dívidas, ou então em novas provas, né? Ou seja, uma nova prova, uma ascensão espiritual. Nós estamos de passagem nesse mundo, e voltaremos aqui muitas outras vezes, ou nesse ou em outros mundos. Então a evolução espiritual, ela é muito importante, mas para que a gente consiga atingi-la, é importante que a gente consiga enxergar as coisas mais no alto. O que os Espíritos querem dizer aqui? Ver as coisas mais do alto, né? Significa que a gente não deve dar tanta importância no dia a dia. A gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que chegar em casa, tem que descansar, a gente tem que estudar para os mais jovens, a gente tem que participar de algum evento religioso para poder se fortificar, para poder aprender a viver, assim, ou então estudar filosofia, a mesma coisa. Então isso tudo faz parte da evolução espiritual. A gente não deve só se ater às contas, àqueles desejos materiais, né? Porque a gente acaba se tornando escravo. A gente acaba se tornando escravo e aí nunca nada vai estar bom. Então, na realidade, quando a gente pratica o bem, quando a gente ajuda alguém sem ostentação, ou seja, com modéstia, né, a gente vai estar praticando exatamente as virtudes opostas dos piores defeitos que nós seres humanos temos: o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, quando a gente pratica essa doação sem a ostentação, é que realmente nós estamos sendo pessoas simples, ou seja, pessoas humildes, praticando a caridade, né? Agora, é evidente, né? Mas existe algum mérito naqueles também que ajudam e soam a trombeta? É evidente que existe, mas aqui o mérito, os Espíritos nos explicam que o mérito é bem pequeno. De toda maneira é melhor ajudar e falar do que não ajudar, mas o mérito é bem pequeno. E aqui os Espíritos falam que as pessoas que fazem isso, né, elas estão muito mais preocupadas com a aprovação dos homens, das sociedades, do que com a aprovação de Deus, do que com a aprovação da consciência. O que interessa para a gente é sempre a aprovação da nossa consciência e a aprovação de Deus. Aqui tem um outro trecho também bem interessante. Ele diz assim: Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Ou seja, já recebeu. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição pelo seu orgulho. É evidente que essas palavras a gente tem que saber interpretá-las, né? Porque na realidade, como eu disse, é melhor ajudar e falar do que não ajudar, né? Mas o mais importante é essa mensagem, né, que ele nos traz. As pessoas que fazem isso fazem muito mais pelo orgulho do que pelo prazer de praticar a caridade. E além disso, existem, como se diz, aqueles benfeitores orgulhosos, que estão preocupados mais com a plateia do que realmente com a sua evolução espiritual. Vocês podem perceber, quando a gente ajuda alguém, independente de quem for, e outra coisa também é assim, né? É muito fácil, é mais fácil a gente ajudar quem está perto, né? Dentro de casa, os parentes, os amigos, aí é mais fácil. Mas assim, às vezes assim mesmo a gente tem dificuldade, né? Mas nós estamos aqui realmente para evoluir, para aprender, né? Agora, a dificuldade maior, né, às vezes é a gente ajudar a quem não conhece. Mas é mais fácil, a gente doa uma coisa material, essa é mais fácil fazer para quem a gente não conhece, para quem está mais longe, né? Mas e
dar atenção, né? E dar os ouvidos, e conversar, e tentar dar mais ânimo. Isso não é muito fácil não, pessoal. Isso não é muito fácil não. Mas a gente tem que se empenhar em fazer. E outra coisa, quando a gente pratica nessa beneficência, sem ostentação, a gente está praticando a caridade moral. Se a gente está dando uma ajuda material, é a caridade material. E se a gente está dando essa ajuda material realmente por prazer, né, aí também é uma caridade moral. Será que quando a gente ajuda alguém, a gente tem um respeito pela pessoa? Será que a gente respeita o amor próprio dela? Porque não é muito fácil, né, a gente ficar na posição da pessoa. Normalmente a gente pensa assim em termos materiais, mas às vezes, quantas vezes a gente mesmo já precisou de ajuda de alguém para ouvir, para nos dar um conselho, nos ajudar a passar por uma certa situação, né? Não é uma situação muito confortável. Então, os Espíritos também nos ensinam que a gente tem que ter o respeito, né, pelo amor próprio daquela pessoa que está precisando de ajuda, pela dignidade daquela pessoa, né? Isso também é que os Espíritos chamam da caridade real. Ou seja, em outras palavras, quando a gente estiver ajudando alguém, a gente tem que deixar o beneficiado à vontade. Se ele estiver à vontade, a gente está fazendo certinho a parte dele. E aqui existe uma outra parte, são os infortúnios ocultos. Aqui, eles também nos ensinam que se a gente tem a vontade de ajudar, a gente não precisa ficar esperando aparecer alguém, né, que a gente possa ajudar. Não. A gente pode buscar, né, aquelas pessoas que têm necessidade. O que a gente mais sabe que existe nesse mundo, né, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o bem ainda prevalece sobre o mal, são pessoas necessitadas, assim como nós também somos, né? Então, é importante a gente também tentar tomar uma iniciativa, né? Tentar buscar a necessidade das pessoas, né? Ou seja, dar cuidado. Dar cuidado, ou seja, cuidar, ter a preocupação, é dar alguma coisa a essas pessoas. E a gente deve também propagar isso na família, com os amigos. Se a gente tem mais facilidade de fazer isso, por que não comentar, né, de uma maneira discreta? Olha, eu ajudo fulano, eu ajudo uma creche, às vezes eu vou no centro espírita, eu vou em outro lugar, numa igreja, ajudar a fazer pão, servir sopa, eu vou então para conversar, né? Ou seja, é dar atenção. Isso todos nós temos. Todos nós temos um tempo para dar atenção, né? Para dar força, para dar um bom ânimo, uma coragem, né, para as pessoas que precisam. Agora, é importante para que a gente faça isso, é que a gente esteja atento, né, esteja antenado. Né? Porque às vezes as pessoas estão muito próximas da gente, né, precisando conversar com a gente, ou precisando falar alguma coisa para a gente, mas a gente, sei lá, está bem distraído, né? Ou então não está bem atento, né, ali a pessoa, e a pessoa não fala. É muito fácil a gente pensar nisso, saber como é que funciona, é só imaginar a gente, né? Às vezes que a gente precisou de ajuda, seja ela qual for, se foi material, se foi moral, se foi um conselho, né? E aqui tem mais uma leitura também interessante. Sobre o outro item, que é o óvulo da viúva. É bem interessante essa parábola de Jesus. Na verdade não foi uma parábola, né? Foi o fato realmente. Jesus estando sentado de frente ao gasofilácio, é um lugar onde se colocavam as oferendas, considerava de que maneira o povo dele atirava o dinheiro, né? Ou seja, a doação, né, no templo, em que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Isso Jesus percebeu, né? Ele ficou lá para perceber. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram
no gasofilácio. Porque todos os outros deram da sua abundância. Todos os outros deram da sua abundância. Mas esta mulher deu da sua indigência, da sua necessidade. Tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. O que a espiritualidade quer, o que Jesus, a espiritualidade quer nos mostrar com isso? Não é necessário você dar muito, mas é necessário que você faça por prazer, realmente por caridade. E a outra lição também, outro ensinamento, é que a gente deve dar o que a gente pode. Então, se a gente não tem condição de ajudar financeiramente, que ajude de outra forma, ajude a dar um conselho. Ou então, se não consegue dar um conselho, pelo menos doe o tempo, doe o ouvido. Essa é a mensagem. A gente deve ajudar dentro da nossa própria capacidade. E ele faz uma comparação daquela ajuda na abundância em relação à ajuda na indigência. Aqui também um outro ensinamento é que ele fala daquelas pessoas que também pedem, olha, mas se eu melhorar de vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc, etc. E até fazem. Mas qual será que é o primeiro pensamento? Foi naquele que tem a necessitado ou foi nele próprio? Mas não é bom que ele ajude? É bom que ele ajude, como nós falamos antes. Mas a caridade real, ensinada pelos Espíritos, é aquela que a gente primeiro pensa nos outros, para depois pensar na gente. E também outra coisa que ele nos traz aqui é que a gente dando um pouco, melhor dizendo, se a gente pensar, mas o que eu faço é muito pouco. Mas de vez em quando eu vou na casa de fulano ou ouvir fulano, de vez em quando eu vou visitar, meus pais, de vez em quando eu ajudo alguém com alguma coisa. Mas se a gente pensar que isso é pouco, não é pouco. É o que a gente pode. É o ensinamento que está nessa lição. A gente deve dar o que pode. Se a gente pensar assim e não fizer nada, aí o mundo não muda. Aí não acontece nada. E quem muda o mundo somos nós. Jesus veio justamente trazer os ensinamentos, não só Jesus, Moisés, Buda, Krishna, Maomé, todos os profetas, todos os grandes espíritos iluminados que passaram por esse mundo. Veio justamente nos ensinar a mudar. A gente mudando, a gente praticando bem, a gente vai mudar o mundo. É dessa maneira que a gente consegue fazer isso. Então, um pouquinho de cada um, que será muito pouco, se somar, é muita coisa. Muita coisa. E aqui a última consideração, tem uma leitura aqui também. Sobre convidar os pobres e estupiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos. São ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, e a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes uma festa, convidai para essa festa os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Por isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Qual o ensinamento que o Evangelho nos traz aqui? É lógico que a gente não pode interpretar ao pé da letra. Quem vai deixar de fazer uma festa para convidar os amigos, conhecidos, etc. Mas aqui Jesus quis dizer que quando você pratica o bem, quando você faz isso aos pobres, aos necessitados, você não vai ter de volta materialmente, mas terá muito de volta de Deus.
na sua evolução espiritual. Essa é a mensagem que Jesus quis dizer nessa passagem, né? Ou seja, a gente deve praticar o bem, fazer o bem sem interesse, né? Sem interesse, sem retribuição. É disso que ele está falando aqui. Ou seja, pelo próprio prazer de se fazer, sem ostentação. E ele também diz aqui, quantos a essas pessoas que recebem a nossa ajuda, que não conseguem nos retribuir, como é que elas nos retribuem? Pelas orações para a gente, né? Nos fazendo orações, nos enviando bênçãos, né? Nos desejando bem, e a gente percebe, né? A gente percebe que existe muito mais felicidade em se dar do que receber, né? Existe muito mais felicidade em dar do que receber. E para isso a gente deve, só para encerrar agora aqui, a gente deve estar sempre atento ao nosso mentor espiritual, né? Para que ele possa nos ajudar a persistir em tudo aquilo que é muito difícil, em situações difíceis, né? Que a gente consiga persistir, que a gente tenha também em mente que a gente vai receber sempre o que a gente precisa, não o que a gente quer. A gente vai receber o necessário, não o supérfluo, né? E que a gente deve agradecer pelo que a gente tem e pelo que a gente não tem. Pelo que a gente tem e pelo que a gente não tem. E um sinal da nossa evolução é quando a gente começa a passar pelos problemas e a gente não sofre tanto, a gente não se magoa tanto, a gente não fica tão nervoso. Isso é um sinal da nossa evolução. Vamos então agradecer mais uma vez ao Pai por essa oportunidade, desse ensinamento. Pedir ao nosso mentor que possa nos incluir boas ideias, bons pensamentos, que nós possamos praticar ao longo da semana. E vamos agora então elevando nossos pensamentos, continuando, mantendo nossos pensamentos elevados, e a partir de agora nós vamos doar os nossos melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores vibrações à espiritualidade superior, para que possa ser distribuída onde mais necessidade e merecimento houver. Vibremos pelo universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos também pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos, por todos esses irmãos, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Vibremos nesse momento de pandemia, dessa expiação material e espiritual. Vibremos por todos os governantes políticos, por todas as autoridades sanitárias e médicas, e principalmente pela nossa raça, pela raça humana, para que possamos aprender nessa pandemia, para que possamos nos tornar pessoas melhores e sairmos espíritos mais evoluídos do que no início da pandemia. Vibremos por todas as religiões, por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos para que ela continue sempre em harmonia. Vibremos os seus trabalhadores, ex-trabalhadores, assistidos, dirigentes, para que ela continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos pelas instituições sociais, pelas creches, cadeias, penitenciárias, asilos, manicomes, orfanatos, por todos esses irmãos que ali se encontram, pelos assistidos, dirigentes e trabalhadores. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. Vibremos também por aqueles irmãos que se desviaram do bom caminho, pelos criminosos, para que possam ser aliviados, para que possam ser despertados, para que se arrependam, para que possam voltar ao bem. E
pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor dá-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dá-nos coragem para mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dá-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Que assim seja.